TV Câmara, Campinas. Olá, estamos ao vivo no plenário da Câmara Municipal e começa agora a reunião da Comissão de Estudos, que tem a finalidade de analisar as obras do BRT. O presidente desta reunião é o vereador Rodrigo da Farmadic. Boa tarde a todos. Declaro aberta a segunda reunião da Comissão Especial de Estudos e Acompanhamento das Obras do BRT. São 15 horas e 13 minutos, estamos ao vivo pela TV Câmara. Começo agradecendo aqui a presença do senhor Carlos José Barreiro, secretário municipal de Transportes e presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC. Também o vereador Permínio Monteiro, o senhor Jair Pérez Júnior, coordenador setorial de Habitação Norte, da Secretaria Municipal de Habitação, o senhor Denis Terui, assessor do vereador Carmo Luiz, e o assessor Augusto Gandolfo, assessor parlamentar do gabinete do vereador Rubens Gasta. Também temos como membro da comissão o vereador Zé Carlos, que é o relator, também justificou a sua ausência, o vereador Carmo Luiz, que hoje também tem uma reunião e é presidente de uma outra comissão, está presidindo uma outra comissão nesse momento, o vereador Gustavo Peta, que também justificou a sua ausência e não pôde estar presente aqui hoje. A reunião de hoje é basicamente para poder o secretário Carlos José Barreiro apresentar para a gente o cronograma de obras da região central dos corredores do BRT. Então, eu passo também a agradecer a presença de todos os comerciantes, moradores da região central que receberam o convite, estão presentes aqui. Agradeço a todos pela presença. E passo a palavra ao vereador Permínio Monteiro para fazer suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente da Comissão Especial de Estudo, o vereador Rodrigo da Farmadic, cumprimentar também o secretário de Transportes, Carlos José Barreiro, e falar da importância dessa explanação para toda a cidade de Campinas, em especial o pessoal da John Boy Dunlop, onde existe esse projeto, do BRT para a cidade de Campinas, e saber da área central, como foi dito aqui pelo vereador Rodrigo, do impacto que vai acontecer, do impacto de vizinhança, do impacto comercial, em relação à área central da cidade de Campinas. Então, fica aqui as minhas considerações. Agradeço a oportunidade, Rodrigo, por estar participando. Vou ser breve, que depois eu tenho um compromisso externo, mas é uma honra muito grande estar participando dessa audiência. Só para complementar, então, os corredores do BRT, tem os corredores Campo Grande e Ouro Verde, é um corredor extenso, praticamente vai cortar toda a cidade até a região central, mas hoje, especificamente, o secretário está aqui para apresentar para a gente o cronograma de obras e possíveis intervenções que serão realizadas na área central, só lembrando que essa é a maior obra de mobilidade urbana da história de Campinas, secretário. Obrigado. Sim. Então, eu passo a palavra ao secretário para que faça suas considerações iniciais e a apresentação e explanação do projeto. Muito bem. É um prazer estar aqui. Agradeço aí o convite, o Rodrigo, vereador Rodrigo da Farmadic, presidente dessa comissão de estudos do BRT, o vereador Permínio Monteiro, o vereador Zé Carlos, que também é da comissão, acabou de chegar, e as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que estão aqui no plenário e que estão em casa vendo pela TV Câmara. Na realidade, é sempre um prazer estar aqui nessa casa. Eu tenho dito que todas as vezes em que a nossa secretaria é convidada para estar aqui, eu faço questão absoluta de estar presente, porque é uma demonstração nossa do Poder Executivo da importância que nós damos para a Câmara Municipal. Nós entendemos que aqui é um ambiente em que nós podemos debater os assuntos com tranquilidade,
claro, cada um de nós temos as suas expectativas, suas dúvidas, seus interesses pessoais, mas isso faz parte do jogo democrático, né? Esse debate. E nós, sempre que estamos aqui presentes, nós estamos trazendo uma determinada tese a ser defendida. Todas as nossas vindas aqui sempre foram caracterizadas pelo detalhamento das propostas, pela defesa técnica das propostas e a explicação do porquê das coisas, que eu acho que é isso, muitas vezes, que não fica suficientemente claro. Então, eu espero conseguir fazer hoje também isso, que é para isso que eu estou aqui. Então, começando uma pequena apresentação resumida que nós fizemos. Um momento só, gostaria de convidar o vereador Zé Carlos, que é membro da comissão e relator também, para que componha a mesa, faça suas considerações, que tem um compromisso também ainda hoje. Então, tá bom. Esperar o Zé Carlos. Então, com a permissão aqui do vereador Zé Carlos, vamos começar a pequena apresentação resumida, mostrando a respeito dessa grandiosa obra que é o BRT. Como o vereador Rodrigo disse, o BRT, ele representa a maior obra de mobilidade urbana do município de Campinas, da sua história, porque é uma obra que nós vamos fazer um investimento de R$500 bilhão, né, um investimento extremamente alto. E, além do que, ele é também, esse projeto é o maior projeto da gestão do governo Jonas Donizete. Então, ele tem uma característica extremamente importante e da sua realização. Nosso compromisso é muito sério, muito importante e queremos fazer isso da melhor forma possível. Então, ali dá para vocês verem nessa figura, de uma maneira esquemática, um mapa da cidade de Campinas, onde os corredores do BRT estarão passando. Aqui é o corredor Campo Grande, esse aqui é o corredor Ouro Verde. Entre esses dois corredores tem uma ligação que a gente está chamando de corredor perimetral, que ele usa um leito ferroviário que está desativado, que eu vou mostrar daqui a pouco como é que isso aí está funcionando, né? Então, aqui está um detalhamento mais esquemático desses corredores, com as diversas estações. Cada pontinho desse é uma estação de transferência que está sendo mostrada, e tem os diversos terminais, esse no corredor Campo Grande. O corredor Campo Grande, ele começa aqui na região central, nas imediações ali do chamado Terminal Mercado, onde nós estamos hoje. Nós vamos fazer um terminal novo ali nas imediações do Terminal Mercado. Ele vai até o final do corredor Campo Grande aqui, na região lá do Terminal Itajaí, que é um terminal de ônibus que também nós temos lá no final do Campo Grande, pegando uma infinidade de bairros. Depois o corredor Ouro Verde, que também começa aqui no entorno da região central, aqui no viaduto Cury, que é o nós chamamos de terminal central. Ele segue pelo leito da... Aqui é o John Boy Dunlop, né, basicamente, né, o Campo Grande. E aqui ele segue pelo leito da Amoreiras, Rui Rodrigues, né, a Rua Piracicaba, Rui Rodrigues, e vai embora, e chega até o Vida Nova aqui no final. Entre eles, aqui na estação Campos Elíseos, começando aqui na Vila Aurocan, que é ali próximo àquele supermercado enxuto, no começo da John Boy, e ligando até aqui a estação Campos Elíseos, nós temos esse corredor perimetral, que eu vou mostrar já os detalhes agora. Ele é um corredor mais curto. Então, aqui estão os dados principais, né, dos diversos corredores. O corredor Ouro Verde, ele tem quase 15 quilômetros de extensão, tem 6 paradas típicas do BRT, 5 de BRS, estações de transferência, terminais e novas pontes e viadutos, né, que são 4. O Campo Grande, ele é mais longo, tem quase 18 quilômetros de extensão, uma quantidade maior de paradas típicas que estão mostradas aqui, estações de transferência e tudo mais, terminais, e pontes e viadutos, que são chamadas obras de arte, que é isso que demora em uma obra, porque são pontes ou viadutos que transpõem rios ou transpõem ruas, né? O viaduto é quando tem embaixo é uma rua, é uma via pública. Então, isso é caro e demorado para ser construído.
E depois nós temos aqui o chamado, o corredor perimetral, que é mais curtinho, tem 4 quilômetros, 4.100 metros, e 4 paradas do BRT. Tá? Bom, aqui tem uma ideia da distribuição, né, populacional. Primeiramente, aqui nós estamos mostrando essa região, ali é o Campo Grande? Aqui em cima, o total, né? Deixa eu pegar aqui na minha... Está muito pequena a letra, mas é uma distribuição populacional, aqui é do Campo Grande. Já está mostrando os dois, né? Está uma mapinha dos dois. Então, nós temos, eu vou ler aqui no meu papel, porque lá não estou conseguindo ler, que está bastante pequeno. O Campo Grande tem uma população de cerca de 210 mil pessoas, o Ouro Verde, umas 220 mil pessoas, dá um total de 420 mil pessoas que estarão sendo diretamente afetadas ou beneficiadas com esse projeto, né? Da população de 1.150.000, 160 mil que a Campinas tem. Então, esses corredores, que mostram na transparência seguinte, que é a renda per capita que é da região de Campinas, que está na faixa de 5,6 salários mínimos, essa é a renda per capita de Campinas. Nessa região, a renda é em torno de 3,5 salários mínimos. Então, está um pouco abaixo da média da região de Campinas, essa região aqui. E ele vai, como eu já mencionei, beneficiar essa quantidade de pessoas, que é aproximadamente 40% da população do nosso município. E são os principais usuários de sistema de transporte público. Por isso que nós fizemos aí o sistema do BRT. Aqui tem uma coisa muito importante, que é o cronograma da realização do projeto. Nós fizemos uma contratação desse projeto por lotes, então são 4 lotes, como está mostrado aí nessa transparência. Cada um desses lotes, ele compõe uma determinada quantidade de quilômetros de corredores e, consequentemente, uma quantidade também de estações de transferência, viadutos, pontes, assim por diante. Então, o primeiro lote, que é o lote que acho que tem o maior interesse no dia de hoje aqui, é o lote que passa ali no corredor Campo Grande, que começa no terminal Mercado, sem nada, só o café. Começa no terminal Mercado, ele atinge aquela parte ali, partida rodoviária antiga nossa, né? Antiga rodoviária, aquela região. Ele entra no leito desativado férreo, que era a antiga Mogiana, que foi tentada alguns anos atrás, numa outra administração municipal que teve aqui, se fazer um VLT, né? Veículo leve sobre trilhos, que foi mal sucedido, né? Porque o projeto, na realidade, ele não era VLT, a linha não era apropriada para aquilo, não tinha demanda para VLT, não podia dar certo. Uma coisa que não teve um planejamento adequado, deu errado, foi abandonado. Até causou um problema para nós hoje, porque com esse projeto algumas estações foram feitas para o VLT e nós tivemos que destruir essas estações, porque elas não têm a menor utilidade para o nosso projeto. Então, tivemos um custo adicional de demolição agora. Bom, então, aí ele chega nesse corredor que eu disse até do VLT, a hora que ele atinge ali o começo da John Boy Dunlop, ali naquela chamada Vila Aurocan, que é ali próximo àquele supermercado ali enxuto, aquela região ali, o Nimart, né, que tem ali um shopping também, é naquele ponto que nós estamos falando, que tem aquela passagem até da linha férrea que passa por cima ali da John Boy. A partir dali, o corredor Campo Grande entra na John Boy Dunlop e vai até o final dela, até lá no Itajaí, como eu falei agora há pouco. Então, esse é o corredor Campo Grande, que tem aqueles quase 18 quilômetros de extensão, né? Bom, esse lote, ele começou o desenvolvimento dele em maio de 2017, e uma coisa para vocês saberem também, toda obra grande de engenharia, ou toda obra de engenharia que se preza, ela passa por, basicamente, 4 grandes etapas, né? A primeira etapa é chamado projeto funcional, que é um desenho do que você quer construir com um grau de detalhamento pequeno, mas que dá uma ideia do que você quer exatamente fazer. Então, fizemos isso já antes.
A segunda etapa é a chamada projeto básico. O projeto básico já é um detalhamento muito maior de engenharia, já é um levantamento em campo, se prevê quais são as diversas intervenções, no exemplo de uma obra viária dessa, as diversas intervenções viárias que serão... Opa. Alô? As diversas intervenções viárias que serão necessárias e tudo mais, e dá uma estimativa do orçamento da obra. Isso é o que faz o projeto básico. A terceira grande etapa é chamada projeto executivo. O projeto executivo, ele sai originado no projeto básico e aí entra num grau de detalhe extremamente grande, porque a partir do projeto executivo é que a obra é executada. Então, ele tem que fazer todos os levantamentos em campo, todos os levantamentos de topografia, todos os ensaios necessários de solo, característica do terreno, etc. Tudo que precisa ser pensado a nível de projeto para que se entregue para a construtora e ela execute a obra. Então, o projeto executivo tem que pensar em tudo, porque a pessoa, quando vai pegar o projeto executivo e executar uma obra, a construtora não pode ter dúvida, ela tem que olhar aquilo ali no papel e colocar aquilo em prática. Então, entre o projeto executivo e obra, às vezes, tem algumas diferenças. É verdade, porque, muitas vezes, o que acontece? Você prevê uma determinada forma de fazer o projeto executivo, quando vai ser construída a obra, acontece alguma adversidade. Por exemplo, você prevê que, naquele local, não há uma interferência, digamos, uma interferência de uma tubulação de água, porque não se conhecia aquilo antes a nível de projeto. Isso é comum acontecer. A hora que vai executar a obra lá, mas aqui passa uma rede de água, então não posso fazer a escavação. Então, tem que fazer aí um ajuste no projeto executivo. Essas situações são raras, mas não são incomuns, podem acontecer. Então, o projeto executivo tem um grau de detalhe muito grande. O que nós fizemos ao longo do projeto do BRT como um todo? Nós fizemos o projeto funcional internamente, com a nossa equipe própria. Contratamos o projeto básico. O projeto básico foi contratado, foi executado, foi um trabalho extremamente longo, demorado, complexo, e que levou cerca de 2 anos para ser concluído. Concluído o projeto básico, nós fizemos uma licitação que foi feita em agosto do ano passado, né? E essa licitação que deu esse resultado aí do R$500 bilhão que eu falei, e contratamos em 4 lotes, 4 grupos, o projeto executivo juntamente com as obras. Para quem tem um pouquinho de experiência de obra, sabe que fazer isso exige um grau de ousadia bastante elevado, porque normalmente o que se faz no mundo empresarial é fazer o projeto básico e o executivo juntos, e aí, então, você fazer a contratação da obra. Nós não fizemos assim. Fizemos o projeto básico e contratamos o projeto executivo e as obras juntos. Então, as dificuldades nossas de gestão desse processo são muito maiores. Só para vocês terem essa noção que nós estamos enfrentando um desafio muito maior do que uma obra qualquer. Além da obra já ser vultuosa, temos essa dificuldade também. Então, exige de nós todos um compromisso e uma capacidade técnica e de gestão bastante grande, que não é o normal em obras desse porte aqui. Bom, então, o chamado lote 1, ainda naquela transparência, que é o caso aqui, ele começou o projeto executivo a ser desenvolvido a partir de maio, ele vem sendo desenvolvido desde maio, e nós iniciamos, agora, a partir do mês de agosto, né, como mostra ali, a construção do corredor Campo Grande, que compõe esse lote 1. Como eu já mencionei, ele começa ali no mercado, né? Esse corredor do lote 1, ele começa no mercado, ele vai até a Vila Araucã, e ali da Vila Araucã, ele vai seguir até o final lá, no Itajaí. Então, uma parte desse corredor, envolvendo, inclusive, o corredor perimetral, começou agora no mês de agosto. As obras começaram. Eu vou mostrar daqui a pouco até algumas fotos
como é que essas obras estão andando, para vocês terem uma ideia. E aí, essa nossa previsão de obras, como vocês podem ver ali naquela transparência, essa obra desse corredor, desse lote 1, está prevista até janeiro de 2019. Estou dizendo prevista porque, de novo, quando você vai construir, situações imprevistas podem acontecer. Você pode ter o recurso, vamos dizer, da empresa construtora, a capacidade técnica da empresa, você pode ter o recurso financeiro, mas você não tem domínio sobre algumas coisas. Por exemplo, condição climática. Condição climática para afetar uma obra dessa é muito comum. Você pode ter um período de chuvas muito intenso num determinado mês, que faz com que você tenha que ter um atraso numa determinada etapa da obra. É claro que esse cronograma aqui, ele já tem algumas previsões disso, mas, de novo, situações anormais podem acontecer e dar um pequeno movimento dessa obra de um lado para o outro. Nós vamos fazer todo o esforço, e isso está sendo feito, e hoje nós já estamos no mês de novembro, né, 2017, o que está previsto aí de ser feito nos 4 lotes está não só em dia, como está até um pouco adiantado. Nós temos etapas de projeto que eram para ser feitas mais à frente, que nós já concluímos. Nós vamos autorizar início de obra já para outros lotes agora, então nós estamos com o processo um pouco adiantado nesse momento. Não quer dizer que nós sempre vamos caminhar com essa pequena folga que nós estamos conseguindo. Esse é que nem uma corrida de Fórmula 1, para quem gosta de automobilismo, quem está na frente fala, pô, precisa correr um pouco mais para abrir o espaço para o de trás, porque vai que eu pego uma chuva, que eu tenho que trocar um pneu que eu não previ, etc., eu tenho que ter folga para chegar em primeiro lugar, né? A obra também tem essa mesma característica. Bom, aí olhando para o segundo lote, nós vamos vendo que o segundo lote, o segundo lote, ele vai... desculpa, é só para eu dar um detalhe um pouco mais de cada lote. No lote 1, então ele começa no terminal mercado, eu já expliquei, né? Passa pela Orocan e chega até o Campos Elíseos, que é pelo aquele corredor perimetral. O lote 2, ele vai desde a Avenida João Boyd Lopes inteirinha até o terminal Itajaí, ele segue a composição inteirinha do corredor Campo Grande, complementa o corredor Campo Grande. Então, lote 1 e 2, eles são responsáveis pelo corredor Campo Grande e pelo corredor perimetral. O lote 3 é uma parte do corredor Ouro Verde. Então, ele começa aqui na região central e vai até a estação Campos Elíseos, e o lote 4 começa na Campos Elíseos e vai até o final lá no Vida Nova. São os 4 lotes que nós fizemos. Então, como vocês podem ver ali no cronograma, o segundo lote está previsto agora em novembro começar as obras dele, nós vamos começar a fazer as obras do lote 2 lá já na região do Campo Grande, e aí eu vou explicar esse processo da comunicação, etc., como é que nós vamos fazer, que eu acho que interessa para vocês também. O terceiro lote está previsto para fevereiro, talvez a gente antecipe isso para dezembro ou para janeiro, estamos estudando, junto com a construtora, e o lote 4 está previsto para março, talvez a gente antecipe para fevereiro ou janeiro também, né? Para terminar tudo até abril de 2020, que são os 3 anos ou os 36 meses desse nosso projeto, desse nosso contrato. Continuando ali, aí tem uma visão de coisas que interessam a todos. Aqueles círculos azulados, eles mostram, ao longo de todos os corredores, regiões da cidade onde nós teremos algum tipo de intervenção no mobiliário urbano existente, ou no que tem lá de imobiliário urbano, imóveis que existem lá. Então, essa região, aqui estão os círculos azuis do Campo Grande, do corredor perimetral e do Ouro Verde, tudo que vai ter algum tipo de afetação. Então, nós temos cerca de 120 propriedades que serão afetadas pela obra do BRT, parte delas é pública e parte delas é privada, e na tabela seguinte eu vou tentar mostrar o que está previsto. Está aí essa tabela, dá para vocês verem. Então, olhando aqui na primeira coluna, nós temos propriedades a serem desapropriadas, né? Que está mostrado ali, ó, essa primeira coluna aqui que eu estou falando. Então, ali a gente tem, por lote, no lote 1, 25 propriedades, no lote 2, 14, no lote 3, 10, no lote 4, 37, dando um total de 86 propriedades que serão desapropriadas, sendo que
Dessas 86, 63 delas são livres, ou seja, não tem construção em cima, o que facilita esse processo, né? E 23 tem algum tipo de construção em cima. Eu vou mostrar algumas aí que acho que interessa a vocês. O total de metragem quadrada é 88 mil metros quadrados, é muito pouco para 36 quilômetros aproximadamente de corredores de ônibus. Você ter 88 mil metros quadrados, a apropriação é extremamente pequeno, para vocês saberem, é muito pouco, muito pouco. Nós fizemos de tudo para evitar esse problema, porque nós sabemos do custo, em primeiro lugar, e do impacto que tem sempre com as famílias ou com as pessoas que são os proprietários. E temos um outro conjunto de áreas que estão aqui do lado, que nós estamos chamando de desafetação. Essas 34 áreas são áreas públicas que serão transformadas em corredores de ônibus. São áreas públicas, tem diversos tipos de áreas aí do município, que são propriedades da prefeitura, são nossas, e totalizam 20 mil metros quadrados. Então, o total aproximado aqui, 88 mais 20, são 108 mil metros quadrados de áreas que serão afetadas por esses corredores, 36 quilômetros de corredor, né? É fácil fazer a conta, 36 quilômetros multiplicado por 4 metros, 4,5 metros, 5 metros de largura, tem, claro, tem as áreas dos terminais, das estações de transferência, as áreas de ultrapassagem, porque cada uma das estações de transferência, são mais de 30, terão áreas de ultrapassagem, dá para ter só fazer a conta, vocês vão ver a quantidade de metros quadrados que nós estamos falando para ter apenas 100 mil de desapropriação. Realmente é muito pouco isso. Bom, e aí entrando no detalhamento, que eu acho que é o que interessa a maioria aqui, na área central. Então, esse círculo aqui da área central mostra uma área que vai ser afetada pelos corredores, pelo corredor Campo Grande do BRT. Então, ali a gente tem o entorno da rodoviária, né, que é nesse primeiro círculo aqui, o entorno da rodoviária, que é aqui, e depois, aqui na rua Saldanha Marinho, esse trecho que está aqui. Essas áreas em cor de rosa serão áreas que serão, então, ou desafetadas ou desapropriadas. Então, nós vamos mostrar o detalhamento na sequência. Então, aqui nessa região aqui, ali da Doutor Ricardo, nós temos 2 pedaços, né, esse pedacinho e esse aqui de áreas. Ali são utilizados para... Nós vamos ter uma parada, uma estação de transferência, que é uma parada de ônibus, chamada parada rodoviária, que ela vai pegar um conjunto de 7 lotes com uma área de 1.215 metros quadrados, além de uma área do leito férreo, tá? E essa declaração de utilidade pública vai ser ainda publicada. Então, aqui tem um mapinha aqui do lado, né, que está mostrando essas áreas com um pouco mais de detalhe. Aqui é a linha férrea, né? Qual que vai ser o impacto de desapropriação dessas áreas aqui de 1.200 metros quadrados. Depois, ainda aí no detalhamento, nós temos aquela região ali da rua Saldanha Marinho. Essa região de Saldanha Marinho é esse bico. Aqui a rua tem um bico, né, um triângulo. Nós vamos precisar desse pedaço que está marcado em cinza aqui. Essa vai ser uma outra área desapropriada, que são 15 terrenos, 15 lotes, no total de 750 metros quadrados. E isso já foi feito o decreto de utilidade pública, que é o número 18.777, no dia 29 de junho de 2015. Nós já definimos que seriam desapropriadas essas áreas aí. Continuando, tem esse bico, que é nas proximidades, né, ali também, que é na rua Saldanha Marinho com a Doutor Mascarenhas, aquele bico ali. Esse bico aí, esses lotes que estão marcados aqui, né, que estão aqui em cima, esses lotes serão afetados, eles são lotes municipais, então não envolve terceiros, e são 507 metros quadrados de área que vão ser desocupados para utilizar o corredor do BRT. E aí, aqui a gente mostra o impacto que isso provoca, né? Vocês têm aqui 2 ruas, a rua Doutor Mascarenhas, que é essa rua aqui de cima é a Doutor Mascarenhas, e a de baixo
é a Rua Marquês de Três Rios. Para o BRT ter a circulação que precisa, essas ruas vão ter as mãos invertidas em relação ao que elas são hoje. Que hoje a doutor Mascarenhas ela anda nesse sentido e a Marquês de Três Rios nesse sentido. Elas vão inverter o sentido de circulação para poder dar a vazão aos corredores do BRT, aos ônibus do BRT, com essa parada rodoviária aqui com o terminal mercado. Então, o que dá para ver nessas figuras que estão aqui, olha, a Rua Doutor Mascarenhas vai ter essa configuração, os ônibus vindo aqui na faixa esquerda, né, nesse sentido de descida, como mencionei, e aqui 2 vias de circulação para os outros veículos, e aqui na Marquês de Três Rios, sentido de subida, o ônibus subindo pela faixa da esquerda, corredor exclusivo, e as 2 faixas de circulação para veículos aqui na outra mão de direção. Bom, e aqui, só para vocês terem uma ideia, nós trouxemos algumas fotos das obras que já foram iniciadas aí nesse primeiro trecho do corredor Campo Grande, no lote 1, né? Então, aqui dá para ter uma ideia de algumas obras. Aqui a colocação das estacas, a preparação da drenagem, né? Isso aqui tudo já são os tubos de drenagem que foram feitos, é o começo da preparação do piso do BRT, que está aqui do lado. Aqui já temos os acertos dos taludes, né? Porque tem alguns desníveis importantes nesse trecho aí, que estão sendo feitos taludes, e a substituição do solo, que já está sendo feita nesse pedaço. E aqui já é o primeiro trecho de processo de compactação. Essa aqui já é a primeira capa de concreto, isso é uma coisa importante, todo o corredor BRT vai ser pavimento rígido, pavimento de concreto, não é asfalto. Ele é bem mais caro, mas de durabilidade infinitamente maior. Então, vai ser de baixa manutenção, né? Então, aqui já tem a primeira capa de concreto, que já está sendo feita nesse trecho, para vocês terem uma ideia. Está aqui, continua, aqui está sendo a descarga do concreto, tal, e a primeira capa já está sendo colocada, uma boa parte desse trecho aí. Era isso, então. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Secretário, obrigado pela explicação e apresentação do projeto. Eu vou abrir, então, para o público presente que tiver alguma pergunta. Eu recebi algumas perguntas de alguns proprietários dos imóveis da região, mais especificamente ali da Saldanha Marinho e da Marquês de Três Rios, quais seriam as principais obras da região central, pela explicação que o senhor nos passou, são a remodelação do terminal. Presidente, se me permite, bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o secretário de Transporte, porque eu acompanhei algumas pessoas agora há pouco na prefeitura reclamando exatamente onde está se fazendo a obra, que se foi feito teste de impacto, vamos dizer assim, um teste de resistência, porque nós temos ali diversos imóveis que são antigos e já caiu muro, inclusive, e se foi feito algum teste de estabilidade daquele local. Você tem essa informação? É o seguinte, Zé, esse muro que você está dizendo que caiu era um muro que estava colocado no local indevido. Ele estava num local irregular, então... Irregular agora porque está passando o VLT. Não. É que era uma área que não era uma área corretamente alocada no imóvel, mas só para informação. Tá. Mas o que a gente está fazendo como prática? Nós fazemos todos os testes de solo antes de fazer qualquer tipo de pavimentação, e os testes de solo indicam a forma que tem que ser feito a pavimentação e o piso, entendeu? Ao fazer isso, a colocação do piso vai permitir que haja uma vibração, que eu acho que é essa a preocupação, né, para afetar os imóveis. Barreira, até não é muito com os muros, mas sim com a residência, por ser residência antiga. Então, eu queria saber se foi feito um teste de... Então, é isso que eu quero explicar. O pavimento elástico, que é o asfalto, e isso é uma questão de engenharia, ele tem uma determinada transferência
do movimento para os imóveis laterais. E o pavimento rígido, que é o nosso caso, outro tipo de transferência. No pavimento tipo asfalto, a transferência do movimento ela é muito maior do que no pavimento rígido, entendeu? Então, a hora que nós estamos fazendo os corredores com pavimento rígido, esse movimento que vai provocar no terreno com a entrada depois dos ônibus, circulação, vai ser muito pequeno e não vai ter nenhum tipo de problema com os imóveis do entorno. Os testes de solo feitos asseguram isso, entendeu? Entendi. A minha preocupação, Barreiro, é o seguinte. Como ali a gente tem várias casas antigas, ali na Vila Teixeira, na Vila Aurucã, a minha preocupação foi feito, sim, o concreto em alguma parte ali já da rua. Mas nós temos outras ruas. Para você fazer a compactação do solo, essa é a minha preocupação, como também dos moradores daquela região. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que estar... Você já deu, você deu a tua explicação, que com a movimentação, os ônibus passando, transitando, não vamos ter problema, uma vez que o concreto realmente, a movimentação dele é bem menor do que a do asfalto em si, mas é uma preocupação que eu acho que nós temos que estar constantemente atentos para que não haja esses desmoronamentos dessas casas ali na região. É só isso, a nossa preocupação é só isso, porque nós fomos procurados por algumas pessoas ali da região. Perfeito. Era isso, presidente. Então, secretário, esses proprietários dos imóveis, comerciantes da região, principalmente ali da Saldanha da Marinho, da Marquês de Três Rios, Dr. Mascarenhas, eles têm essa preocupação de saber se os imóveis vão ser, quais vão ser afetados por desapropriações e os outros também que vão ser beneficiados, próximo às estações de transferência, porque acaba gerando um tráfico de pessoas ali, de passagem dos próprios usuários do sistema novo de transporte, e essa é tanto a preocupação dos que vão ser afetados, como aqueles que também possam fazer investimentos nos seus imóveis. Tem algumas outras perguntas aqui, algumas já foram esclarecidas na apresentação, e também chegou aqui em mãos também uma carta aqui da Sociedade Beneficente dos Amigos do Bairro da Vila Teixeira. Se eu puder fazer a leitura para o senhor. Sim. Vamos lá. A Comissão de Desenvolvimento da Construção do PRP da cidade de Campinas, do BRT, né? Nós, do bairro Vila Teixeira, solicitamos um estudo para viabilizar uma passagem que liga a Rua Cadete João Teixeira ao bairro Vila Aurucã. Com a construção do VLT, foi interrompida, que dificultou a ligação entre os dois bairros. O motivo desse pedido é que, para chegar a esse bairro, somente pela Avenida John Boy Dunlop, cujo trânsito é intenso, e para chegar esse acesso tem que ser pela Rua Cabriúva, cuja esta rua é estreita e ainda com estacionamento ao lado esquerdo, afunilando o trânsito da própria Rua João Teixeira para os motoristas adentrarem na Rua Joaquim Vilac. Posteriormente, na Avenida John Boy, com essa passagem, desafogaria também o trânsito no cruzamento da Rua Cadete João Teixeira com a Rua João Maria Lisboa, facilitando também a passagem para o pedestre que queira atravessar este cruzamento. Se algum dos presentes também quiser fazer qualquer tipo de pergunta, nós temos aqui o microfone ao lado para que o secretário possa responder. Bom, Rodrigo, primeiro, um comentário sobre o que você está dizendo. Essa manifestação aqui da Sociedade Amigos da Vila Teixeira, nós vamos levá-la para a INDEC para dar uma resposta bem detalhada. A gente me comprometo a fazer um pequeno croquis, etc., para explicar como é que essa região vai ser afetada, que benefício tem, se tem alguma melhoria a ser feita ou não. Tá? A gente pode fazer isso com bastante detalhe para explicar. E, sobre as desapropriações, o que eu queria dizer é o seguinte, o corredor do BRT, claro, ele vai trazer, como eu mencionei aqui, alguns lotes, algumas propriedades ao longo dos corredores sofrerão processos de desapropriação. Eu já descrevi aqui o detalhe do que vai acontecer. Então, essas empresas ou essas pessoas físicas que estarão afetadas, todas com uma boa antecedência serão comunicadas por nós e nós vamos iniciar um processo para fazer a adequação da desocupação daquele
imóvel, caso ele seja ocupado, ou a simples desocupação do terreno, porque, como eu mencionei, quase 85% das áreas estão livres, não tem construção nenhuma em cima, então fica muito mais fácil esse processo. As que têm construção em cima, ou uma residência, ou um comércio, ou coisa que o valha, que é uma pequena quantidade, esse processo é o que vai ser feito. Então, esse é o primeiro ponto. Isso já está iniciado. Nós já começamos o processo de comunicação com cada um desses proprietários, de maneira formal. Vocês que serão afetados vão receber uma correspondência nossa, da Prefeitura, assinada por mim, pelo secretário de Assuntos Jurídicos, explicando o que vai acontecer, e começaremos a discutir em detalhes que tipo de problema vai ter no seu imóvel, como é que nós vamos resolver isso, como é que o processo de desapropriação se desencadeia. Isso já está iniciado, então quem está envolvido nisso vai ser, muito em breve, comunicado dessa maneira. Segunda coisa, eu queria também ressaltar, todas as pessoas, ou todas essas áreas que vão passar os corredores do BRT, isso é parecido com as estações de metrô que acontecem numa cidade como São Paulo. Terão um enorme benefício e uma enorme valorização. Isso é óbvio. Por quê? Porque a partir de um momento que você tem um corredor do BRT passando em frente ou nas proximidades do seu comércio ou da sua casa, ela vai ser naturalmente valorizada, porque o acesso vai ser muito beneficiado. E a nossa política aqui no município de Campinas, que nós vamos até ter a oportunidade de debater nos próximos dias aí com a discussão do plano diretor, é uma valorização do transporte público. O nosso plano diretor está norteado pelo desenvolvimento urbano orientado pelo transporte, como vocês já estão ouvindo falar. Nós vamos, então, aqui também vir defender essa tese aqui nos próximos dias. Então, os corredores do BRT vão trazer uma enorme valorização para todas essas áreas. Isso é inegável. Então, se vocês estão nas imediações ou nas proximidades, vocês têm muito a serem beneficiados e não vão ter nenhum tipo de custo adicional por causa disso, porque é um benefício que será promovido para a cidade, que vai afetar os imóveis lindeiros do projeto. Tá ok? Nessa região central mostrada, são muito poucos os imóveis afetados, como vocês viram ali, que é a região, acho que vocês estão ali, na Marquês de Três Rios, Saldanha Marinho, Doutor Mascarenhas, é muito pequena a quantidade de imóveis que será afetada em áreas pequenas também. Mas é claro que algum proprietário de imóvel aí, que ao receber essa correspondência, ou a tomar conhecimento disso hoje aqui, quiser discutir um pouco mais em detalhe o seu caso, é evidente que nós estamos à disposição, por isso que eu vim aqui hoje, né? Nós temos lá na própria INDEC, ou junto na Prefeitura, uma equipe que vai tratar desse assunto, imóveis desapropriados ou desafetados. Então, nós podemos discutir em detalhe cada caso, sem nenhum problema, ninguém precisa ficar preocupado com isso. Nós vamos discutir isso com todo o detalhamento, toda a informação que for necessária para que vocês possam ficarem assim bem situados a respeito do assunto. E depois você me dá essa... Sim. Passo agora, então, a palavra para que sejam feitas as perguntas ao secretário. Boa tarde, meu nome é Mário Natália, eu sou comerciante da região da Mascarenhas. E preocupa muito esse movimento desse período, que cai muito o movimento nessa época de comércio. Vocês pretendem inverter a mão da Mascarenhas, correto? Pretende o quê? Não entendi. Inverter a mão da Mascarenhas. Inverter a mão, isso. Vocês vão subir a Marquês de Três Rios. Isso, vai inverter a mão em direção das duas. A Barão de Parnaíba continua do mesmo jeito. Sim. E nessa transição de mudança, é interrompido o trânsito ou isso daí é rápido? Boa pergunta. Sua pergunta é excelente. Deixa eu explicar como é que nós vamos fazer com relação a todo o sistema do BRT, e no caso de vocês também não é diferente. Nós estamos tendo muito cuidado durante a fase de obras. Então, nós temos 2 trabalhos sendo feitos de uma maneira muito cautelosa. O primeiro deles é um processo que a gente chama de
comunicação, plano de comunicação. Foi criado um plano de comunicação em que nós temos lá uma equipe própria para isso, que está visitando todas as residências, todos os prédios, todos os comércios, um por um, uns 35 a 45 dias antes de começarmos qualquer tipo de obra lá, para explicar o que vai acontecer e como que vai ser a fase de transição. Porque tem dois problemas. O primeiro problema é, durante a fase de obras, como é que vai ser afetada a sua rua, né? O que vai acontecer? Como é que nós vamos fazer o desvio de trânsito? Quanto tempo que nós vamos ter que interromper o trânsito? O que nós vamos fazer exatamente? Esse é o primeiro problema. E quanto vai durar esse período? Quando começa e quando acaba? E o segundo é depois. Ok, depois que tiver a obra pronta, como é que a sua vida vai ser alterada, se é que vai, né? Nesse exemplo aí vai ser alterada, porque se a mão de direção inverte, eu vinha de um lado para o outro, agora tem que vir do outro para um, né? Então, isso tudo está sendo montado. Como a obra na região central, nós não vamos começar agora, nos próximos 60 dias, nem nos próximos 90 dias, não vamos começar nesse final de ano, isso é para o começo do ano que vem que nós vamos chegar lá, então nós não fomos ainda fazer esse diálogo com cada um de vocês, entendeu? Mas nós vamos lá, nós vamos explicar, nós vamos ver da forma que a melhor seja possível para não afetar a vida de ninguém. É claro que numa obra desse porte, não tem jeito de você ficar com o mesmo grau de tranquilidade que você tem hoje durante a fase de obras. Não tem como, não tem milagre, não tem jeito. Mas será feito sempre da forma que provoque o menor impacto possível. Nós estamos até fazendo uma alteração em algumas etapas do projeto, porque nós estamos agora cuidando fortemente do corredor Campo Grande, que é onde nós estamos começando as obras. Nós estamos fazendo até alguns ajustes para que o impacto seja reduzido, entendeu? Às vezes até aumentando um pouco o custo da obra, mas isso vai ser feito também. Outra pergunta. Falam na região de uma ponte espraiada. Estaiada. Existe isso daí lá? Sim, vai haver. E essas desapropriações já estão incluso, contando com essa ponte? Sim, tudo. Já está contando com tudo isso. Tá bom, obrigado. E vai ter... Desculpe, o seu nome eu não gravei. Mário. Viu, Mário? Essa região que você está ali, ela vai ser muito impactada positivamente. Porque hoje nós sabemos que a região central do município de Campinas, de uma maneira geral, está relativamente degradada, né, de uma maneira geral, né? Nós fizemos esse projeto aí durante 1 ano e meio, quase 2 anos, de revitalização da Francisco Glicério. Não tem comparação com o que estava antes, aquela região, com o que é hoje. A grande evolução que teve. Nós vamos fazer várias outras intervenções na região central, ali na Zé Paulino, vamos fazer uma intervenção agora no ano que vem, e o BRT, nessa região central, ele vai dar uma revitalizada muito bacana, porque essas estações todas que nós estamos mostrando são estações super modernas. Eu podia ter trazido aqui, nós vamos até fazer uma maquete, podia ter trazido um desenho da estação, assim, né, em 3D e tal, para vocês terem uma ideia, como que é bonito e como que vai embelezar a região. Então, vai trazer um grande desenvolvimento. Você que é comerciante, você vai ter um grande benefício aí em alguns meses, quando o projeto começar a ter a cara definitiva, ok? Tá, é que o comércio sente muito quando vocês estão em obra. Eu sei disso. As pessoas perdem emprego. Sim, eu sei, é difícil, eu reconheço. Mas okay. Tá bom, obrigado pela atenção. Meu nome é Edinaldo, eu sou comerciante ali da Rua Saldanha Marinho, e então eu queria saber de vocês o trânsito, né, que a passagem do ônibus é exclusivo, né? Vai Sim. ser, como que nós vamos fazer, no caso, o acesso que vai ficar depois? Como é exclusivo para os ônibus, né? Como o pessoal vai conseguir chegar no nosso comércio? No comércio, então. Tá? Ok. A sua pergunta também é muito boa, e é uma preocupação que muita gente tem. Então, eu vou te explicar, para dar um exemplo de uma situação que fizemos há pouco tempo também. Na Avenida Campos Sales, que é perto de você ali, até há pouco tempo atrás, nós tínhamos uma faixa exclusiva de ônibus, que ela descia do lado direito da avenida, né?
era a faixa exclusiva de ônibus, que ia lá até a região da José Paulino, alguns ônibus viravam lá Glicéria e tudo mais. Nós criamos uma segunda faixa exclusiva de ônibus, do lado esquerdo da avenida, descendo no mesmo sentido. O que nós fizemos? Eu, pessoalmente, estive conversando com aqueles comerciantes, um por um ali, alguns até em conjunto, tal, mas criando uma solução que ficou boa para cada um dos comerciantes que estão ali. No começo, alguns deles tinham uma tremenda resistência por esses corredores, porque o corredor exclusivo da Campos Sales, eu estou contando esse exemplo para te mostrar, que o do BRT também é um corredor exclusivo, é a mesma coisa, só que ele é uma maneira diferente, ele é corredor com um piso mais de concreto, as estações são elevadas, tem uma outra característica muito mais moderna do que uma simples faixa exclusiva, mas o conceito é o mesmo. Então, nós tivemos com cada um daqueles comerciantes ali desse trecho, são cerca de uns 500 metros de comércio ali que foi afetado por essa faixa exclusiva nova, e resolvemos o problema de todos eles, um por um, ali. Fomos analisando caso a caso para encontrar uma solução. Como é que eu vou fazer a carga e descarga? Como é que é isso? Como é que é aquilo? O tempo passou. Essas faixas elas foram implantadas em julho de 2016. Já temos aí uns 15 meses, 18 meses, quase 18 meses de faixa exclusiva implantada. Eu estive reunido com alguns deles recentemente, e hoje eles testemunham a melhoria que ocorreu no comércio deles, na região deles, porque mais pessoas estão aparecendo lá, entendeu? E o problema dos automóveis, que era a preocupação deles, como é que o carro vai chegar aqui, onde é que ele vai estacionar, e não sei o quê, nós mostramos como é que a vida dele ia ser afetada. Então, no seu caso, mesma coisa, viu, Edinaldo? Certo. A gente pode depois, para você, explicar em detalhes, você vai, ó, meu comércio é aqui, como é que fica, tudo mais, acho que é uma conversa nossa, assim, em particular, para te mostrar exatamente o que vai fazer, tá bom? Tá bem. Outra pergunta é, como nós estamos ali, nós temos uma pracinha ali de frente para a gente, né? Ela vai ser retirada, no caso? Não, não tem essa previsão, não. Não tem essa previsão, não, né? Não que tem. Inclusive, em frente à Barinela, né? Não, pelo contrário. A praça nós queremos revitalizar e melhorar. Tá, okay. Não vai mudar, não. Obrigado. Boa tarde, secretário. Sou o Rafael. Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todos. Eu tenho 3 questionamentos a fazer e eu queria começar, primeiramente, tá bom, naquela parte que você mostra a desapropriação que ocorreu para a área de transferência ali. Tem um pequeno lote também que pega Governador Pedro de Toledo, que é uma área que eu, como comerciante ali do local, nós utilizamos para estacionamento e que na gestão do ex-secretário Gerson Bittencourt, ele cedeu aquela área para a gente. Eu queria saber qual que é o seu projeto para lá e como que ficaria se a gente consegue tentar pleitear um outro local para conseguir estacionar. Que desde que a rodoviária subiu, passou para Ramos de Azevedo ali, sim, aquela área perdeu muitas vagas de estacionamento e foi uma solução dada pelo ex-secretário para compensar essa perca de vagas nossas. Ok. Olha, precisamos ver isso com um pouco mais de detalhe. Eu sei de onde você está falando, mas de cabeça assim eu não tenho o detalhe aqui para poder te responder. Eu acho que, de novo, a gente pode pegar e sentar com você e ver esse problema. Certamente não é um problema só seu, né? Sim. Do seu comércio, deve ter outras envolvidos, e vamos ver se tem uma solução ali que possa ser mantida ou alterada que não te prejudique tanto, entendeu? Que mantenha esse privilégio de você ter algumas vagas, né? Vamos ter que estudar isso. Ali realmente vai ser utilizado para o projeto. Vai. Não tem... Então, nós vamos ter que ver como que a gente pode resolver o problema. Acho que a gente pode sentar junto lá, abrir o projeto nesse detalhe, você fala, meu lote é esse aqui, meu terreno é esse. A gente olha isso em detalhe e vê como poder... Você pode dar um pulo lá na INDEC, a gente vê isso. Tá. Tá bom? Segundo ponto, eu também tenho muito interesse ali na Dr. Mascarenhas. Sim. E aquela área, realmente, ela está bem degradada, né? E muito por conta disso é das pessoas que frequentam ali a região. O albergue ali naquela região também é um grande problema, tanto para os comerciantes quanto para os moradores. Há boatos que falam que o albergue vai sair também. Eu não sei se realmente ele vai ser desapropriado ali
logo atrás da Governador. E eu queria saber se dali para Dr. Mascarenhas você também tem algum plano de revitalização daquela avenida, porque a iluminação de noite ela é muito ruim, até o próprio antigo trilho ali, né, aquela pontezinha, aquele viaduto também, é uma área muito escura e muita gente tem medo de passar ali durante a noite. Olha, essa questão do que você chama de albergue, aquele abrigo que tem ali, vai haver uma reestruturação daquele espaço. Vai ser completamente reestruturado e a ocupação dele vai ser diferente. Porque, veja só, o que acontece é o seguinte, quando você traz uma obra dessa, uma obra nova, que tem uma característica de modernidade, você naturalmente causa um grau de inibição ao mau uso. Isso é meio natural, entendeu? O exemplo da Glicério que a gente tem é parecido. Na Glicério também tínhamos um monte de problemas ali, naquela região toda. Com a revitalização que fizemos, esses problemas não terminaram 100%, mas reduziram muito. Então, você vai trabalhar agora com um tamanho de problema muito menor, entendeu? Então, nessa região, na Dr. Mascarenhas, quando a gente entrar ali, a avenida, ela vai ser, estou chamando já de avenida ali, já é naturalmente revitalizada, em tudo, entendeu? Na parte da calçada, na sinalização, no piso e tudo mais, a rua é completamente transformada. Então, depois que o projeto estiver pronto, você não vai mais reconhecer. Tire umas fotos agora, para você ver, nós vamos fazer isso. Estou com elas elas mostrar aqui. o antes e o depois, porque realmente é uma transformação violenta, entendeu? Que vai ocorrer, tá? De melhoria. E então esse abrigo ele realmente vai ser transferido dali. Ele vai ser, eu não sei se transferido, mas ele vai ser completamente reestruturado. É uma equação que ainda nós estamos discutindo com a Secretaria de Ação Social da Prefeitura, que é um problema delas, essa área ali, entendeu? Então, nós estamos discutindo com eles como é que aquilo vai ser, mas, de qualquer maneira, ele vai ter uma completa reformulação, tá? Mesmo que ele permaneça ali próximo daquele local. Ele vai ter que mudar, porque parte da área que ele está hoje vai ser ocupada pelo corredor, então tem que ser reformulado. Tá certo. Só reforçando, então, depois a gente entra em contato. Pode ficar à vontade. Na INDEC. Aqui, depois, o pessoal aqui da Câmara tem os contatos nossos lá, você pode agendar uma conversa lá, a gente recebe você lá, mostra o projeto e vamos ver como é que a gente pode ajudar. Bacana. Obrigado. Ok? Eu gostaria de mencionar aqui a presença do nobre vereador Vinícius Gratti, sempre presente aqui nas nossas reuniões. Também, se quiser fazer qualquer consideração, depois fica aberto. Boa tarde, secretário. Meu nome é Edivaldo, também estou naquela região ali da Dr. Mascarenhas. Pelo que eu entendi, vai ter uma pequena desapropriação ali na Saldanha Marinho, que pega um pouquinho da Dr. Mascarenhas, do Dr. Ricardo, que também vai pegar um pouquinho da Dr. Mascarenhas. Na parte da Barão de Parnaíba e Andrade Neves, vai ter alguma mudança naquela região ali? De desapropriação, você está perguntando? Isso. Não, não tem. Não tem nenhuma previsão para o BRT naquela região desapropriar nada. Sim, e o secretário falou assim também que vai ter uma revitalização. Sim. Isso inclui alguma mudança naquela calçada, alguma coisa assim? Olha só, o que vai acontecer? Nós estamos falando de um trecho que sai ali da região do mercado, né, municipal, do terminal mercado, que eu mencionei, e passa por esse trecho para entrar naquele leito ferroviário, desativado e tudo mais. Esse é o corredor Campo Grande. Então, a hora que você altera isso, nós não estamos prevendo, como prefeitura, fazer uma alteração nas calçadas ou coisa que vale, até porque isso é uma responsabilidade de cada proprietário de imóvel, né? Mas, veja, você vai estar nas imediações com um lugar totalmente reformulado, novo e bonito. Sim. Então, é natural que haja o que acontece também ali no entorno da Glicério. Eu uso o exemplo da Glicério porque nós vivemos essa experiência. As pessoas se mobilizam para começar também a querer que o lugar dele também fique melhor, entendeu? Sim. Eu acho que esse processo vai ser meio natural. Certo. Eu acho que aí a gente pode daí ver cada caso e como que a gente pode fazer para poder fazer alguma coisa em conjunto, entendeu? Ah, certo. Tá bom? E aí a Barão de Parnaíba continua o mesmo sentido? Continua, não tem previsão de mudança. Mascarenhas, Mascarenhas e Três Rios, isso, que vai inverter. Perfeito. Tá bom? Obrigado. Boa tarde, secretário. Meu nome é Ricardo. Nosso imóvel está localizado ali na Governador Pedro Toledo,
ao lado da Receita Federal. Sim. A gente recebeu a carta para comparecer aqui. Eu queria saber se necessariamente, por a gente ter recebido a carta, se o imóvel está considerado para ser desapropriado. Você recebeu a carta para vir hoje aqui, é isso? Isso. Não, não, não. Veja, que certamente, a carta que eu mencionei há pouco é uma carta que nós, Prefeitura, que é assinada por mim e pelo secretário de Assuntos Jurídicos, vamos encaminhar para os imóveis que vão sofrer algum tipo de problema com desapropriação, entendeu? No seu caso, não deve ter nenhum tipo de impacto. O seu imóvel ali, não creio que vai haver nenhum problema, não está previsto ali a gente ter alguma desapropriação ali, não. Tá? Então, assim, o convite que a gente recebeu para estar aqui hoje é mais para ter conhecer conhecimento do que está acontecendo. Conhecer o projeto, saber como é que está andando, porque essa região que você está, já estamos mostrando aqui, a região como um todo vai ter uma completa reformulação, né? Alguém perguntou, não me lembro o nome da pessoa que perguntou da ponte estaiada, que vai haver ali passando por cima, naquela região ali onde é a antiga rodoviária, tal, vai ter realmente uma ponte nova, vai ficar um negócio muito bonito, entendeu? Então, toda aquela região vai ter um impacto positivo extremamente alto, como eu falei agora há pouco. Você também, você vai estar perto ali dessa grande obra, entendeu? Entendi. O nosso imóvel ele tem uma frente para Governador Pedro Toledo e o fundo para a rua que dá acesso, acho que é onde tem um albergue. Sim. Ali, estou vendo vocês comentarem que vai ter uma reestruturação. Mesmo com essa reestruturação na parte do albergue, não está previsto nenhuma desapropriação para... No seu imóvel. É isso? Não. Não tem para previsão. acomodar essa movimentação. Não tem essa previsão, não. Ah, ok. Ok? Era isso, obrigado. Complementar, esse convite foi feito por iniciativa da comissão para convidar os moradores e proprietários comerciantes da região para tomar conhecimento. Então, esse não foi a carta, não é a carta que o secretário mencionou, que vai chegar até os moradores, os proprietários que serão afetados. Foi um convite para a população que está na região, no entorno, para conhecer o projeto da área da região central. Boa tarde, eu sou Ambrosina, eu tenho um comércio na Doutor Ricardo, nessa quadra que você falou, que pode ser desativada. Eu queria saber se essa quadra inteira vai ser desativada. Na realidade, o verbo não é bem esse, não é desativada. Nós vamos... Desapropriar. Isso, alguns imóveis poderão ser desapropriados, não na totalidade até, uma parte dos imóveis. Então, de novo, a senhora... A minha é na esquina com a Mascarenha, então, quase. Qual é o número do seu imóvel? Qual é o número? 556. 556. Eu vou pegar essa anotação, depois a gente pega o nome da senhora. Porque ela pega já virando a Mascarenha, né? Tá, viu o pessoal que trabalha conosco aqui, o Olivar e tal, pega o nome da senhora e o endereço. Sim. E a gente depois conversa diretamente com a senhora para explicar direito no seu imóvel o que poderá acontecer, qual é a expectativa, já antecipando, entendeu? Tá para a bom. senhora se preparar, tá bom? Tá ótimo. Tá, obrigado, viu? Questiono se tem mais alguém que deseja fazer qualquer tipo de comentário, alguma pergunta. Geral antes. É melhor no microfone para gravar. Enquanto ele está aí no microfone, só um comentário de caráter geral antes é o seguinte. Eu queria trazer para vocês uma palavra aqui de tranquilidade, porque o espírito nosso da administração Jonas Donizete não é um espírito de trazer nenhum tipo de confronto com nada. Nós queremos trazer para a cidade grandes melhorias. Essa obra do BRT, como eu mencionei aqui ao longo da tarde de hoje, é uma obra muito importante, de grande valia para a cidade de Campinas. Então, isso foi estudado com todo detalhe. Eu estou lá na secretaria há quase 4 anos, e, nesse período todo, esse foi um dos principais projetos que eu desenvolvi, porque nós queremos fazer da melhor forma possível, afetando da menor forma possível cada uma das pessoas, não só na fase de obra, como, posteriormente, trazendo benefício para a população. Então, essa é a primeira questão. Claro que cada caso é uma situação específica e nós queremos tratar de maneira direta com vocês, entendeu?
Então, já me coloco aqui, em nome da administração pública, à disposição, para que vocês nos procurem, quando tiverem dúvidas, quiserem discutir os casos específicos de cada um. O projeto vai continuar, nós vamos estar sempre informando, através da imprensa, dos jornais, rádios, televisão, vocês devem estar toda hora ouvindo a gente falar a respeito do BRT, e também de maneira direta com cada um dos envolvidos no projeto, como eu mencionei agora há pouco. Tá? Então, fiquem tranquilos, porque acho que as coisas vão se resolver da melhor maneira para todo mundo, tá bom? Boa tarde. Já foi tudo muito bem explicado, agora só uma curiosidade. A Saldanha Marinha, aquele pedacinho, o senhor falou que ia demolir ali aquela parte. Quando entra ali na Marquês de Três Rios, se nós temos uma faixa exclusiva para o ônibus, a Marquês de Três Rios ali é muito estreita. O senhor falou que sobe o trânsito por ali. Eu não me apresentei, eu sou dono da padaria que tem ali na esquina da Marquês de Três Rios com a Saldanha Marinho. E eu queria saber se ali aquilo é alargado também, aquela pista ali da Marquês de Três Rios. Eu vou tentar melhorar um pouco essa resposta para você. Olha, naquele trecho... O meu nome é Manuel, desculpe. Manuel, pois não, Manuel. Naquele trecho ali que eu estou mostrando, essa rua que está aqui é a Saldanha Marinho e aqui é a Doutor Mascarenhas. Então, o que vai acontecer nesse trecho aqui? Esse bico nós vamos utilizar para o corredor do BRT, exatamente para fazer o que você falou, que nós precisamos de espaço para o sistema, para ele poder ter o ângulo correto da curvatura, que os ônibus do BRT são grandes, né? São ônibus articulados ou biarticulados, ainda nós estamos estudando qual tipo de ônibus, mas serão ônibus grandes, de grande porte, que vão circular, então nós precisamos de espaço de circulação. O que é importante te mostrar, e aqui na outra, acho que dá para você ver, você vê aqui, olha, na Doutor Mascarenhas e de Três Rios aqui, nós vamos ter um espaço de 3 vias de circulação. Uma vai ser utilizada para o corredor de ônibus, nas duas ruas, está vendo? Só que uma desce, a outra sobe, né? Essa aqui desce, essa aqui sobe, e as outras 2 faixas é para o trânsito normal da cidade. Aqui está mostrando automóveis, tal, moto, o que quer que seja, né? Então, é esse o projeto da forma que ele vai ficar na maneira definitiva. Então, eu imagino que ali na praça, com certeza, come um pouco da praça. Então, né? Veja, na Marquês de Três Rios, deixa eu ver se eu tenho um desenho um pouquinho melhor aqui para trás, mas se não tiver, depois a gente pode... Não temos aqui, né? Nós temos algum desenho da... Não tem, Não vai ocorrer essa preocupação sua da redução da praça, é isso? Não entendi, é essa? É isso que está querendo saber, Manuel? Assim, eu tenho a padaria para enfrentar a praça. Não, sim. Entendi tudo que o senhor explicou. Na própria rua. Sim, só quando eu vejo que o ônibus sai da Saldanha Marinha e entra na Marquês de Três Rios, a pista ali é muito pequena. Sim. Ela não cabe, propriamente quase que não cabe 2 carros. Ela é estreita, porque tem louca praça. Então, a minha pergunta que eu faço é, como é que o ônibus consegue passar com os carros? Então, a pista de Marquês de Três Rios, ela é alargada para 3 pistas? Ela vai sofrer um processo de alargamento, né? Está aqui, ó. Essa aqui é a Marquês de Três Rios, olha. Sim. Vai ser um processo de alargamento que, no trecho que nos interessa, porque o trecho da Marquês de Três Rios que nos interessa é aquele entre a parte de baixo aqui, que liga ao que nós chamamos de estação parada da rodoviária, que é na antiga rodoviária, até ali mais para baixo, um pouquinho para baixo da Andrade Neves, a rua de baixo da Andrade Neves, né? Tá. Então, são 1, 2, 3 quarteirões. Então, nesse trecho, nós vamos ter que ter uma adequação, mas isso não vai ser necessário desapropriação. A própria rua vai ser readequada, não vai desapropriar nada além do que já está lá. Então, tá bom. Era só essa curiosidade
Que com certeza você abria as 3 pistas ali. Mas para você, nós podemos, assim como ofereci já para outros, se você quiser conhecer o detalhe do projeto, desse trecho, sim, eu não trouxe aqui, poderia ter trazido a prancha. A gente tem as pranchas do projeto mostrando como é que isso vai ser feito, quarteirão por quarteirão, tal. Lá entendeu? no INDEC. Ele está lá no INDEC. Você pode nos visitar lá, a gente mostra para você lá. Tudo bem, secretário. Tá bom? Obrigado. Secretário, temos mais últimas 2 perguntas aqui. O senhor Wilson, presidente do Clube Atlético Campinas, pergunta se a rua Dr. Ricardo vai sofrer alguma alteração. E também o Wilson Nascimento, que tem 3 lotes anexos ao edifício Portugal, se vai ter alguma edificação. Eu não Edifício consigo Portugal, identificar muito bem onde fica o edifício Portugal. Sabe da Portugal? Tem o nome da rua? Saldanha Marinho com Sebastião de Souza. Não deve ter nenhum problema por edifício Portugal. A primeira pergunta é? Dr. Ricardo. Na Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, ela vai ter uma transformação, já estava explicando agora para a senhora mesmo, né? Ela vai sofrer uma transformação, porque a Dr. Ricardo ela vai acomodar uma estação de transferência que nós vamos ter ali nas imediações. Então, ela vai ter uma revitalização muito importante, que aquela rua também, ela está muito degradada, né? A senhora já vem vindo há muitos anos, então é a hora de dar uma revitalizada grande naquela região. Isso vai acontecer agora, tá ok? Não, ali está muito ruim, né? A rua está muito degradada e alguém mencionou aqui agora há pouco, acho que foi o Ricardo, se não me engano, um rapaz que fez uma pergunta, né? Que aquela região é perigosa, mal iluminada, é difícil. Boa tarde, secretário. Opa. Meu nome é Fabiano. Eu sou proprietário do imóvel ali da Saldanha Marinho, número 945. Eu queria saber se esse imóvel também vai ser desapropriado. Saldanha Marinho, 945. Isso, 945, ali está alugado, no caso tem inquilino. Eu queria ter alguma informação. Você sabe? Qual quadra que é? Você sabe? Onde é que é o seu imóvel? Entre qual e qual rua? É na Saldanha Marinho mesmo, número 945. Mas quais? Então, se for na Saldanha Marinho, naquele bico, né? Deixa eu tentar mostrar. Se for nesse bico aqui, olha, o seu imóvel, se for um desses, eu assim de cabeça não sei aqui o número dos imóveis, mas ele vai ser afetado, sim. Aqui ele vai ter essa desapropriação desse trecho que está cinza aqui. Entendi. Entendeu? E, no caso, a respeito de valores, essa coisa, vai ser conversado particular com o proprietário? Exato. É assim. Você é inquilino? Não, eu sou proprietário. Você é o proprietário. Como é que funciona o processo? Então, você vai receber uma correspondência nossa, da Prefeitura, para a gente começar esse processo. Esse processo é um processo que começa por uma negociação, né? Estipulando o valor a ser pago a você, a forma e tudo mais tal, e o período que nós precisamos que o imóvel seja desocupado. Então, isso vai ser iniciado ainda. Você pode ficar tranquilo que vai ter tempo para conversar com calma, você se preparar. Tá certo. Era só isso, obrigado. Essa rua aí não tem jeito. Todos são imóveis, são... pequeno, mas não tem aí, todos vão ser... Hã? Não. Ricardo, não. Obrigado, mais uma vez. Descendo a Mascarenhas, passando a Barão de Panaíba, vai ter um corredor de ônibus do lado direito, correto? Descendo a Mascarenhas. Descendo a Mascarenhas, Mascarenhas vai descer. Sim. Isso. Esse corredor de ônibus ele é exclusivo para ônibus. Deixa eu tentar trazer aqui o que você está... Tem um desenho aqui. Não, antes. Aqui, ó, esse aqui. Esse. Tá. Mascarenhas está aqui. Ela vai descer, né? Hoje Sim. ela sobe, ela vai descer. Ela vai para a Avenida Industrial, ela vai descer. Ali vai ser um corredor de ônibus. Corredor de ônibus do lado esquerdo. Do lado esquerdo dela. Do lado esquerdo. Você entendeu o quê? Eu achei que era do lado direito descendo. Está mostrando aqui, ó, tá vendo? A mão vem daqui, esse aqui é o corredor do ônibus, está aqui, ó.
Ali o sentido é descendo para o centro. É que a figura não está muito bem feita para poder te responder isso. Mas o corredor de ônibus, ele vai estar do lado esquerdo da pista e as pessoas vão embarcar ou desembarcar pela porta esquerda do ônibus. Pela porta esquerda do ônibus, tá bom. Isso, tá bom? Obrigado. Presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão aqui. O seguinte, a comissão ela vai estar acompanhando aí toda a construção do VLT e o secretário, na sua fala inicial, ele disse que esse ano ainda não mexe na região central, é isso? Exato. Eu acho que na região central deverá ser aí lá para março, porque nós vamos ter uma temporada de chuva, se Deus quiser, né? Então, março, abril, eu acho que a gente poderia, se me permite, secretário e presidente da comissão, como relator dessa comissão, dar uma sugestão. Da gente, inclusive, estar fazendo uma reunião, alguém arruma um espaço lá, porque a gente pergunta, fica olhando no slide, coisa desse tipo, para a gente estar lá. Porque quando foi para a construção da rodoviária, eu me lembro bem, e a desativação da rodoviária antiga, nós fizemos reuniões ali na igreja, eu era vereador na época, e a gente debateu e foi em loco para ver, porque às vezes a senhora acabou de perguntar, vai ser desapropriado? Abre o projeto. Entendeu? Então, eu acho que é mais fácil, se vocês, assim, entenderem, da gente estar fazendo uma reunião lá, com bastante antecedência, ali para fevereiro. Sim. Certo? Para a gente estar indo lá fazer uma reunião em loco, juntamente com vocês, e, se for o caso, sair, ver onde vai passar, como é que vai ser, o que vai ser desapropriado. Se vocês, assim, também decidirem e quiserem. Essa é uma sugestão que eu faço aqui nesse momento. Vamos até o terreno que o rapaz falou ali, que também não vai ser mexido agora, né, secretário? Então, é uma sugestão que eu dou. O vereador Zé Carlos, pertinente a sua sugestão, acho importante, até era a minha última pergunta para o secretário, era de quando, que o prazo mais ou menos de quando seria iniciadas as obras ali no centro, né? Apesar da expectativa, por isso nós marcamos essa reunião para hoje, a expectativa para poder explicar quando seria iniciado, aonde seria afetado, aonde vai ser beneficiado. Então, eu agradeço a explicação do senhor, a apresentação. Nós vamos, como o senhor disse, caso a caso, pessoas que vão ser afetadas por desapropriação serão contatadas pessoalmente, e nós também aqui na Câmara de Vereadores estamos também abertos, não só a comissão, como outros vereadores, mas nós estamos, a comissão de estudos à frente, acompanhando, e estamos abertos ao diálogo e também para estar, como o secretário já deixou claro, aberto aqui, para a gente estar indo lá na própria ENDEC, na secretaria, para abrir o projeto, cada um, casos pontuais. O secretário nos recebeu já numa primeira reunião, já deixou aberto essa possibilidade. Eu agradeço, secretário, por essa oportunidade. Então, agora passo às considerações do vereador Zé Carlos, do vereador Vinícius, se quiser fazer alguma consideração. Boa tarde a todos. Queria apenas cumprimentar aqui o nosso secretário municipal de transportes, também presidente da ENDEC, pela presença, Barreiro. Cumprimentar aqui os vereadores, Rodrigo da Farmadic, Zé Carlos, formando aqui a comissão de estudos a respeito do BRT, a todos os presentes, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, e deixar aqui nosso mandato à disposição também, para que a gente possa contribuir em todo esse processo, que a gente sabe o quão importante é para a nossa cidade a implantação do BRT, talvez a obra mais importante aí da atual gestão. Então, tem todo o nosso apoio aqui, não pude estar presente no início, mas fiz questão de vir aqui e trazer os meus cumprimentos aí ao secretário. Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aí e dizer para vocês que a comissão ela vai estar acompanhando todo o processo de implantação do BRT, da construção do leito, e estamos à disposição de vocês para aquilo que vocês necessitarem. Eu acho que é interessante a gente fazer essa reunião, depois nós vamos marcar, o presidente tem aí o contato de vocês, a gente faz uma reunião lá em fevereiro, na melhor data que vocês possam estar acompanhando. Tenho certeza que o Barreiro vai estar sempre à disposição.
Aqui é pura transparência, então eu também quero agradecer ao Barreiro por ter já nos recebido numa primeira reunião lá na INDEC. Vamos estar fazendo um acompanhamento no início dessas obras, vamos estar caminhando junto com esse projeto, que é de extrema importância para a nossa cidade, que hoje a gente sofre, né, principalmente os usuários do transporte coletivo, têm sofrido bastante, e tenho certeza que vai ser uma melhoria espetacular para a nossa cidade. Muito obrigado, Barreiro, pela sua vinda aqui na Câmara Municipal. Bom, nós é que agradecemos o convite, como eu falei no começo, e é sempre uma satisfação estar aqui. É muito bom conversar com vocês de forma assim direta, e eu queria reiterar o que eu falei ao longo de toda a tarde aqui, que nós da INDEC estamos à disposição. Então, todas as pessoas que quiserem conhecer, independente de estar diretamente afetado ou não, conhecer algum detalhe do projeto do BRT, o projeto não é meu, não é do prefeito, não é do vereador, é nosso de Campinas. Então, nós todos fizemos um esforço, temos uma parcela de contribuição nisso e queremos que isso melhore a nossa cidade. Então, nós vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer isso acontecer a todo custo, com todo o esforço necessário. Vocês podem ter certeza, eu aqui reitero o meu compromisso pessoal e o empenho, todo meu conhecimento, toda a minha dedicação para que isso aconteça. Então, estamos à disposição, todas as dúvidas que vocês tiverem, eu falei com alguns aqui em particular, algum detalhe específico, nós não estamos com o projeto aqui, podem nos procurar lá na INDEC, falam, eu quero conversar a respeito do projeto BRT, nós temos lá a nossa equipe, vamos abrir no detalhe da planta, olha, vai acontecer isso, acontecer aquilo, a data prevista é essa, como eu disse, nós não vamos fazer nada no final desse ano naquela região, é para o começo do ano que vem. O que o vereador Zé Carlos está sugerindo, eu acho uma ideia muito boa, quero aqui reiterar a minha disposição disso, porque é muito bom a gente poder esclarecer dúvidas, tal, diminui a ansiedade, diminui a tensão, né? Fica todo mundo sabendo como é que vai acontecer com ele, eu acho que isso é muito positivo, e nós queremos fazer isso. O Zé Carlos mencionou uma palavra que eu acho fundamental, que é a transparência. A nossa administração, do nosso prefeito, a nossa administração ela é extremamente transparente. Tudo que nós fazemos é de conhecimento de todos, é público. Tudo que nós fazemos, não tem nada sendo feito que não seja de domínio público. Então, esse projeto é, de novo, público, nosso. Vocês podem ficar à vontade, nos procurar a qualquer tempo, que a gente vai estar à disposição. Eu quero agradecer mais uma vez, viu, Rodrigo, Zé Carlos, Vinícius, que eu me despeço aqui, agradecer essa oportunidade e vamos estar de novo ao longo desses 3 anos aí de batalha, conversando aqui muitas outras vezes. Então, um abraço a todos. Uma boa tarde. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aí ao secretário Carlos José Barreiro, que desmarcou um compromisso para estar presente aqui hoje, que sabia que a população estaria aqui hoje. O vereador Zé Carlos, o vereador Permínio Monteiro, que esteve aqui, teve que se ausentar por conta de um compromisso, o vereador Vinícius Gratti, que não é membro, mas está aqui, sempre presente, a TV Câmara, todos que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, e dizer o seguinte, a comissão de estudos, quando foi criada, o intuito dela principal é de acompanhar as obras, porque nós temos maus exemplos no nosso país de obras do BRT que começaram, estão paradas, né? Não é o que vai acontecer em Campinas, e nós aqui, a Câmara de Vereadores, o intuito dessa comissão é acompanhar todos os projetos, todas as execuções, as possíveis desapropriações, caso a caso, junto com o que se mostrou transparente e também aceitou o convite, sempre vai estar presente para a gente acompanhar, e não vai acontecer isso na cidade de Campinas. Nós sabemos do transtorno que é durante as obras, e nós não queremos isso para a nossa cidade, que as obras fiquem paradas, como está acontecendo. Aconteceu em alguns casos de obras do BRT em outras cidades, em Campinas não será assim. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos que aceitaram, receberam o convite, estão aqui, são os principais interessados, porque é onde vai passar realmente as obras dos corredores, e aos secretários e os vereadores presentes, e declaro encerrada a 2ª reunião da Comissão de Estudos do Corredores do BRT.
estamos aqui com o vereador Rodrigo da Farmadic, que é o presidente da Comissão Especial de Estudos, que está analisando as obras do BRT aqui na cidade de Campinas. Vereador, o senhor trouxe o secretário até aqui, conversou com uma parcela da população ali do centro, vocês trataram especificamente sobre essa região. E se o senhor pudesse fazer um balanço da reunião desse encontro de hoje? Sim, essa foi uma reunião muito profícua, né, e proveitosa. Nós havíamos deliberado na comissão que faríamos diversas reuniões específicas por cada trecho do corredor e hoje nós fizemos com a reunião com os moradores e proprietários de imóveis da região central, que é do trecho 1 do corredor do BRT. Nós fizemos o convite, tivemos bastante pessoas, né, a participação, tivemos várias perguntas, é importante, perguntas pertinentes à região. É importante para que fique claro e transparente para toda a população do cronograma de obras dos corredores. Então, isso é importante não só para os moradores locais, mas para toda a população que vai se beneficiar das obras quando estiverem concluídas. E essa é a segunda reunião e conforme for avançando as obras, então, vocês vão chamando as pessoas que vão ser desapropriadas ou que têm interesse ali no entorno? Sim, é verdade. As desapropriações, na verdade, serão poucas. Na verdade, gera-se uma expectativa daqueles proprietários de imóveis próximos à região onde vai passar o corredor, porque eles também serão beneficiados, né? Não só os usuários do sistema de transporte público dos corredores, mas também os moradores proprietários de imóveis do entorno serão beneficiados. E a próxima reunião, então, ainda não tem data? Não, ainda não tem data, nós não deliberamos ainda a próxima reunião, mas vai ser de acordo com o cronograma das obras. Conforme vai se iniciando os trechos e as obras, nós iremos fazer novas reuniões de acordo com cada região onde as obras começaram. Obrigado, vereador. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. E nós vamos falar também com o secretário de Transportes, que está aqui com a gente, que acabou de fazer essa apresentação. Secretário, o senhor citou aí que são 83, né, 120 propriedades serão afetadas com essa mudança, mas nem todas são ocupadas, algumas são terrenos. Como que a Prefeitura vai entrar em contato com esses proprietários? Faremos através de uma correspondência que já está sendo feita para alguns, que as obras estão chegando perto. Essa correspondência é assinada por mim e pelo secretário de Assuntos Jurídicos e mostrando como é que a sua residência e tudo mais será afetada pelo projeto. As pessoas, ao receberem essa correspondência, elas entrarão em contato conosco e abriremos então um diálogo para a definição da forma da desapropriação, da desocupação do imóvel, os valores a serem compensados, etc., dentro desse processo de construção dos corredores do BRT. Então esse contato vai sendo feito a partir do avanço das obras? Exatamente, tem um cronograma das obras que nós mostramos aqui na tarde de hoje, a partir da evolução que vão chegando nos determinados pontos onde haverão as desapropriações. Esses contatos vão sendo feitos com cada uma das pessoas com a devida antecedência. Então, se nessa tarde de hoje ninguém ainda foi contatado de maneira formal, porque ainda está meio cedo para conversar com eles. Aqueles imóveis da região central, que era o tema de hoje à tarde, que serão afetados pela construção do BRT. E existe já um prazo para a finalização total ou dos trechos? Sim, o projeto ele começou em maio de 2017. Todos os 36 quilômetros de corredores deverão estar concluídos até abril de 2020. Esse é o compromisso da nossa administração. O senhor comentou que está um pouco avançado, né? Isso é uma coisa positiva? Pode ser que adiante ou não? Então, nós conseguimos já em alguns trechos do projeto executivo evoluir, estamos à frente do cronograma e nós esperamos também que alguns trechos das obras a gente consiga o mesmo resultado, de tal forma que, eventualmente, até no final a gente tem algum ganho. Porque uma obra sempre tem coisas que são imprevistas. Você pode ter uma dificuldade que, na hora de executar, falta algum produto, tem alguma interferência não prevista, tem alguma coisa que interfere naquele cronograma que foi desenhado. Então, é muito bom termos alguma folga no cronograma para, se precisar usar essa folga, mantendo o compromisso dos 36 meses do projeto total. Muito obrigada, uma boa tarde. Uma boa tarde a todos, eu que agradeço. E você de casa, muito obrigada pela companhia. Se não conseguiu acompanhar a reunião por completo, depois ela fica disponível no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Campinas. Uma boa tarde. TV Câmara Campinas.